Perseguição policial com feridos. A imagem, abre a imagem, Juan, deixa eu só mostrar antes de você começar a falar, porque a imagem é assustadora. Olha o que tem de carro envolvido nessa história, gente. Olha o que tem de viatura dos bombeiros. Isso está acontecendo agora, isso é imagem e informação ao vivo. Olha isso, são 7 horas e 23 minutos. Juan Milton, conta pra gente o que aconteceu. Olha, Zuca, a gente sobrevoou agora a Avenida Inajá de Souza, próximo à Rua José Pedro. Criminosos num carro, a gente nem sabe dizer qual carro aqui, simplesmente fugindo da Polícia Militar, bateram em vários veículos, derrubaram até um poste aqui. Para você ter uma ideia, Zuca, são 4 pessoas no mínimo feridas. Houve uma troca de tiros, inclusive no local. Tem uma vítima fatal também. A gente não sabe se seria um dos criminosos ou então se foi uma vítima que não tinha nada a ver com a ocorrência. O fato é que simplesmente eles passaram com o carro, destruindo tudo que vinham pela frente. Aliás, esse carro foi roubado na Brasilândia, na rua Daniel Pereira, e aí a Polícia Militar deu a ordem de prisão. Eles desobedeceram e saíram fugindo da Polícia Militar em alta velocidade na avenida aqui na Jardim Souza, e neste ponto eles simplesmente, quando o farol estava fechado, saíram batendo em vários carros, foram parar, para você ter uma ideia, naquele poste, como eu disse, ali você viu que até derrubou a placa de sinalização. Várias viaturas da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros foram enviadas para o local porque eles deixaram pelo menos 4 pessoas feridas. Para você ter uma ideia, Zuca, eles passaram por cima deste motociclista, inclusive ali uma pessoa está sendo atendida agora no chão ainda pelos homens do Corpo de Bombeiros, viu, Zuca? Olha, só pra gente relembrar, né, o pessoal tava me falando aqui, isso é muito perto de onde aconteceu aquele crime, que foi o assassinato de um homem que estava numa Tucson. Vocês lembram disso ou não? A gente falou sobre isso aqui, a gente mostrou que estava o rapaz com a esposa, aí atiraram, aí o pessoal ficou na dúvida, foi uma tentativa de assalto, porque não levaram nada, foi uma execução, é aí pertinho. Então vamos lá. Olha lá, esse caso, lembra disso? Vocês lembram disso? A gente mostrou esses dias essa história. A gente mostrou, aliás, esta semana, né? Esta semana a gente mostrou esse caso. Essa vez, olha lá, ó. Ó o bandido correndo, ó. Esse caso aí, quando foi? Foi domingo para segunda? Domingo para segunda, ó o bandido correndo, ó, depois da execução. Tá vendo? Lembra disso? Isso foi aí pertinho. Então abre a imagem de novo do Hamilton. Atenção, informação importante. Vamos localizar direitinho, Juan, isso é caminho para onde, que sentido tá da avenida, para ajudar as pessoas. Meu Deus, olha o estrago nesse carro. Olha o estrago. Esse era um dos carros roubados? Esse carro aí estava na perseguição? Olha, Zuca, a princípio esse era o carro roubado, utilizado aí pelos criminosos. Você vê que tem até uma pessoa que não existiu ali aos ferimentos, está ao lado do carro. A gente não sabe se é o criminoso. O fato é que, Zuca, no momento que ele chegava nesse ponto da Inajá de Souza, respondendo até a sua pergunta, é no sentido da marginal do Rio Tietê, ou seja, para quem vem do bairro. Neste ponto, o Thiago vai até abrir um pouquinho a imagem para você ver, o trânsito estava parado porque é um semáforo. Eles simplesmente jogaram o carro para cima dos outros carros, passaram, como eu disse, por cima de uma motocicleta, e aí neste ponto eles saíram batendo ali em pelo menos outros 4 carros, uma moto, deixando aí, como eu disse, um total de 4 pessoas que não tinham nada a ver, simplesmente estavam seguindo o seu caminho aí para casa ou então seguindo para o trabalho, foram simplesmente atropeladas. Ele passou aqui como se fosse uma bola de boliche, arrastando tudo que via pela frente, deixando, você vê, uma pessoa ali sentada, uma senhora ferida, o outro sendo atendido ali no chão pelos homens do Corpo de Bombeiros. Nessas unidades de resgate já tem outras 2 vítimas sendo atendidas. E aí a informação que nós temos é que, além dele ter feito todo esse estrago aí, batendo em vários veículos, deixando pessoas feridas, eles desceram do carro atirando contra a Polícia Militar. Houve o revide, segundo informações iniciais, por isso que a princípio essa pessoa aí que não resistiu aos ferimentos seria um dos criminosos que atirou contra a população e contra os homens da Polícia Militar, viu, Zuca? Eu estou impressionado com essas imagens ali. Juan, eu não tenho certeza, eu vou tomar cuidado até para você não aproximar demais a imagem. É o Thiago ou o Danilo com você aí, Juan? Hoje é o Thiago. Thiago, um abraço para você. O que a gente está vendo ali é um corpo, Juan, não precisa aproximar demais não, só me traz a informação. A gente tem vítima fatal nessa história aí, não tem? Olha, Zuca, exatamente, não é confirmada ainda oficialmente, mas seria uma vítima fatal. A princípio, o criminoso que causou toda essa destruição. Lembrando, viu, Zuca, só confirmando a informação, esse carro foi roubado na rua Daniel Pereira, aproximadamente 3, 4 quilômetros aqui deste local. E aí a Polícia Militar percebeu, na ronda normal aqui da Polícia Militar, atitude suspeita, percebeu que o veículo era roubado e aí pediram para que ele parasse, ou seja, deram a ordem de prisão. O criminoso desobedeceu e saiu em alta velocidade pelas ruas aqui da Zona Norte de São Paulo. E neste ponto, quando o farol estava fechado, simplesmente ele saiu batendo em todos os carros, jogou para o canteiro, acertou em cheio um motociclista e aí logo depois
foi parar, como eu disse, ali naquele poste, viu, Zuca? Vamos lá, eu vou pedir, abre a imagem aqui pra mim, corta pra cá com o telão, pra gente fazer, com o relato do An, pede pro Thiago abrir um pouco mais a imagem. Ali, tá vendo o motociclista sendo atendido, ó? O rapaz que foi atingido também. Olha o que ele fez, olha o que ele fez. Ele veio em fuga da polícia por aqui, tá vendo? Aí ele, de cara, ele saiu tentando passar o farol, tava fechado o farol, o pessoal indo trabalhar. De manhã cedo, 7h30 da manhã, o pessoal indo trabalhar, saindo da região da Zona Norte de São Paulo, onde você mora, indo em direção à região central. Como é normal, é o caminho das pessoas. Aí o pessoal tá parado no farol, de repente vem um louco e ele saiu fazendo um strike aqui. Então ele foi atingindo, olha, um carro, outro, um motociclista. Aí ele tentou por cima do canteiro fugir, já que ele não conseguia passar, porque os carros estavam parados no farol. Aí ele tentou por cima do canteiro e acabou atingindo aqui o relógio. Aquele poste onde tem o relógio. E aí desceu do carro, de acordo com os relatos que nós temos agora, já desceu atirando contra a população e contra os policiais. Acabou morto, aqui é a informação que a gente tem inicial. Mas olha o estrago disso, gente. Olha o que acontece. Então, em Najar de Souza, em direção à Marginal do Tietê, uma região a ser evitada agora totalmente por você que está saindo de casa. Você que mora na Zona Norte, utiliza esse caminho, esquece. Pega uma alternativa. O An que conhece tudo ali da Zona Norte, daqui a pouco ele até me dá uma dica de alternativa. Pega uma alternativa, mas não pega essa avenida, não dá. Tá vendo? Ó, tá interditada. Ó o congestionamento já. Ó lá, tá vendo? Embaixo, bem no meio do teu vídeo, vai vendo, ó lá, não dá. Passa um carrinho por vez que eles estão jogando ali pro lado direito, mas ó a consequência disso. Mas que strike, que situação assustadora. Então, perseguição, tiroteio, acidente, há informação de pelo menos um morto nesse caso, que seria o criminoso que roubou esse carro. Onde ele roubou mesmo? Só repete a rua pra mim, por favor. Olha, Zuca, fica na rua Daniel Pereira, na Brasilândia. Só lembrando, inclusive, quem passou a informação para nós é uma moça que trabalha como faxineira, para você ter uma ideia. Ela estava seguindo para o trabalho dela, estava em um desses carros e ela falou que do nada, de repente, receberam aí a pancada na traseira e o criminoso saiu batendo em outros carros e lá na frente eles desceram atirando contra a polícia militar. Por isso que eu disse, a informação não é ainda oficial, mas testemunhas dizem exatamente isso, que o criminoso saiu batendo em todos os carros e mesmo assim, depois de todas essas batidas, ainda desceu atirando contra a polícia. Eu tô impressionado com essa a quantidade. Ó, eles acabaram de colocar a manta térmica ali no motociclista, você viu isso? Esse é um momento super importante do resgate. Depois que você estabiliza, você coloca essa manta térmica para você manter a temperatura antes de fazer o transporte para o hospital. Ele está imobilizado, ele já está na maca, provavelmente já está estável para permitir esse transporte. Você já aprendeu isso aqui, nós aprendemos com o An a importância disso, e você está com tudo estável ali para poder fazer o transporte. A gente já aprendeu. Olha a quantidade de homens dos bombeiros e da polícia. Tá vendo no canto direito do seu vídeo, olha os policiais preparando a ocorrência ali. A gente presta muita atenção nisso, que a gente vai aprendendo quando uma ocorrência assim acontece. Então você vê os homens dos bombeiros fazendo o resgate, os médicos cuidando da vítima e os policiais ao mesmo tempo preparando a papelada, a ocorrência, para poder resolver rapidamente e liberar o trânsito, para não ter mais consequências ainda. Só que você, olha lá, pronto, o momento do transporte ali, o momento em que ele vai ser colocado agora na viatura do resgate. Esse é o motociclista, né, Juan? Eu tô certo aqui nessa informação, né, meu amigo? Olha, Zuca, exatamente isso. Esse seria o motociclista. Lembrando que ele é uma das 4 vítimas que sofreram ferimentos por conta das batidas que os criminosos causaram. Lembrando, eu não sei exatamente o veículo, não essa informação é oficial de qual veículo era utilizado pelos criminosos, mas pela imagem aqui, por nossa experiência, a gente imagina realmente que eles estavam naquele veículo preto, que saiu fazendo aí, como eu disse, um strike, simplesmente arrastando veículos na Avenida Najar de Souza, e aí logo depois acabou terminando no poste ali, naquele de sinalização relógio, e desceu atirando aí contra a polícia militar. Não, eu também, como você, estou deduzindo que seja isso, viu? A minha impressão também é que foi isso. Ele tentou passar pelos carros, não conseguiu, jogou em cima do canteiro, acabou derrubando o motociclista também, mas aí não conseguiu passar ali por aquele relógio. Eu quero só pedir para você jogar um pouquinho para a esquerda a imagem, para o Thiago, porque enquanto você estava falando, eu não quis te interromper, ali no carro amarelo. Olha os pedaços do carro amarelo em cima do canteiro. Olha isso. Quer ver? Você vai ver só. Tá o carro amarelo que está virado, né, por conta da força da porrada que ele levou, do impacto que foi. Olha isso. Olha os pedaços do carro jogados ali no canteiro.
Deve ter sido um desespero para essas pessoas, Juan. Eu fico imaginando você parado ali no trânsito de manhã, você acabou de acordar, tá meio sonado ainda, né? Não tá ainda 100%. Você acabou de acordar, tá indo pro trabalho e de repente você vê um carro do nada e vem com tudo. Aí você fala, meu Deus, alguém dormiu e bateu. Aí de repente esse sujeito desce do carro atirando. Imagina o desespero dessas pessoas, Juan. Olha, Zuca, exatamente o desespero, lembrando ao relato de uma moça que estava seguindo aí para o trabalho, ela que passou inclusive a informação em primeira mão para nós. Quando nós chegamos no local, nos deparamos com essa imagem aí de tragédia. Você vê vários carros batidos, o outro ali no poste, uma pessoa que teria aí perdido a vida, que a princípio seria o criminoso, várias unidades de resgate. Para você ter uma ideia, essa perseguição seguiu aí por pelo menos 2, 3 quilômetros até que o criminoso, neste ponto, o semáforo estava fechado, simplesmente, mesmo assim, ele acelerou e saiu batendo em outros veículos sem se preocupar, é claro, como sempre, né, o criminoso não quer nem saber com a vida aí das pessoas que estão simplesmente seguindo aí para o trabalho, para casa, para os seus estudos. E aí, além de tudo isso, teria descido do carro e ainda tentado atirar contra a população, né, para chamar a atenção da polícia militar e também contra os policiais que estavam tentando registrar essa ocorrência, viu, Zuca? Só lembrando que foi pertinho de onde aconteceu esta semana. Coloca a imagem do Tucson junto pra gente lembrar. Não sei se tem qualquer envolvimento, tá? Só tô dizendo pra você que é na mesma região, porque nunca se sabe. Ou, pelo menos, quando você vê um crime atrás do outro na mesma região, isso chama atenção para a necessidade de uma presença mais forte da polícia no local. É a mesma região onde aconteceu esse crime, a morte de um homem lá no Tucson. Tudo bem, a gente não sabe se aquilo foi um assalto, se era uma tentativa de assalto, se foi uma execução. A polícia ainda está investigando essa história, mas foi exatamente na mesma região. Então fica um alerta aí. Nesta semana, 2 casos chocantes na mesma região. Eu estou impressionado com essas imagens que você está mostrando, Juan. De verdade. A gente vê imagem forte todos os dias aqui, mas o estrago provocado nesse caso, Juan, é assustador. Fala, amigo. Olha, inclusive chega uma informação agora que ele bateu na traseira deste carro amarelo e aí saiu batendo nos outros carros e aí, pelo jeito, a pessoa que estava no carro amarelo abriu a porta para tentar entender o que aconteceu. Ele ainda deu ré, segundo informações iniciais, não são confirmadas ainda e oficiais, e aí saiu arrastando a porta, por isso que a porta está do lado de fora. Então ele deu ré, bateu de novo no carro e aí a gente vê saiu, continuou arrastando aí os outros veículos e infelizmente também atingindo em cheio um motociclista, deixando, lembrando, além dos próprios criminosos feridos, outras 4 pessoas que estavam aí seguindo para o seu trabalho, estudos ou então voltando para casa, Bezuca. Vamos lá, peraí, então você tem informação, além do criminoso que teria sido morto, a gente tem informação de 4 feridos. Agora que o Juan você vê como é o olho dele, né? Como é a experiência do Juan. Agora, eu falei, eram partes do carro amarelo. É a porta do carro amarelo que está aqui. Então, olha só, o Juan acabou de receber informação. O primeiro carro atingido foi o amarelo, por isso que ele está virado. Aí, olha, é a porta do carro. Aí, quando bateu no carro, ele chegou a virar. O impacto foi tão forte que o carro amarelo rodou. Aí o motorista assustado foi descer e o bandido teria dado ré para poder ganhar espaço para fugir e por isso atingiu o carro dos 2 lados. É isso, essa informação que você recebeu? Exatamente, e saiu arrancando a porta, viu, Zuca? Então dá uma olhada nisso, gente. Você está entendendo a gravidade do que acabou de acontecer na Zona Norte de São Paulo? Olha isso. Não foi um simples acidente ou uma simples perseguição, como se fosse simples uma perseguição, né, gente? Eu falo assim, mas é porque a gente vê tanta coisa, todos os dias você tem uma cena ou outra, mas é que isso foi um strike, esse negócio foi assustador. E essa informação, Juan, só confirma pra mim, se é a mesma que eu recebi aqui da nossa produção e que os bombeiros acabaram de passar pra gente. A gente tem o registro de pelo menos 4 feridos, ocupantes dos carros e da moto. É a mesma informação que você tem, né, Juan? Olha, Zuca, exatamente isso. 4 pessoas feridas, tem muitos curiosos aqui na região, tem pessoas que foram levemente feridas, então não estão nem sendo levadas em consideração, ou seja, feridos que foram levados aqui pelas unidades de resgate são 4, lembrando que uma delas em estado grave, já que foi preciso aquela unidade de suporte avançado, que vem além do paramédico, vem também com o médico para o local, viu, Zuca? Vem quase como uma UTI essa unidade, né, Juan? Exatamente.
Vem um médico, lembrando que o médico já pode medicar, ou seja, já pode aplicar os medicamentos no local. Isso é muito importante, que além do paramédico que vai fazendo a estabilização e tudo mais, eles já conseguem aplicar soro, se for preciso, já podem realmente fazer um hospital aqui móvel no local dentro da unidade de resgate do Corpo de Bombeiros. Olha, eu estou contando 1, 2, 3, 4, 5, 6 viaturas policiais, 1, 2, 3, 4, 5 viaturas dos bombeiros. Só que eu estou contando aqui de longe, eu não sei se eu estou errado na minha conta. Mas, gente, é um acidente de grandes proporções a partir de uma perseguição, entenda isso. Não é um simples acidente, foi uma perseguição policial. A Avenida Inajar de Souza é uma das mais importantes vias da Zona Norte. Ó, o pessoal contou pra mim aqui, são mais de 10 viaturas da polícia. Olha, mais de 10 viaturas da polícia. Olha o tamanho disso. Agora, Juan, eu vou um pouquinho mais longe aqui, já vou pedir pra gente tentar entrar em contato com os nossos amigos da Polícia Militar. Ó o pessoal fortemente armado ali. Olha o pessoal fortemente armado ali. Você viu, né, na aproximação da imagem. Olha aqui, deixa eu chamar a sua atenção. Será que isso foi mais do que um roubo de carro? Será que eles estavam em busca de algum criminoso? Porque a informação inicial é de que foi uma abordagem simplesmente. Não tinha nem a denúncia do roubo ou do furto do carro ainda. Você sabe se esse carro foi roubado, foi furtado, foi um assalto à mão armada? Como que esse bandido levou o carro, Juan? Olha, Zuca, a princípio a informação é que o carro foi roubado, ou seja, ele não foi furtado, então a pessoa e o criminoso atacou com uma arma, enfim, roubou mesmo o veículo, a pessoa fez o chamado ao 90 e os policiais estavam atentos nesta região por veículos aí da característica passada pela vítima. E aí eles se depararam aqui próximo a Inajar de Souza com o carro, houve o momento da tentativa da ordem de prisão e simplesmente, como sempre, os criminosos não obedeceram, saíram sem se importar com a vida alheia, atravessando aí, tentando atravessar na força a Avenida Inajar de Souza, mesmo com o semáforo fechado, e aí causaram, né, todo esse estrago, lembrando, 4 pessoas feridas, são vítimas, menos 4 vítimas, além dos criminosos, que a gente não tem a informação exata ainda, mas um deles teria perdido a vida porque tentou atirar contra a população e a Polícia Militar, e é claro, a Polícia Militar acabou revidando. Juan, me ajuda aqui, só pra gente poder localizar isso. É cruzamento da Inajar de Souza com qual avenida? Só pra gente ajudar meu amigo que é morador da Zona Norte, minha amiga que é moradora da Zona Norte, pro pessoal poder evitar essa região. É cruzamento com qual avenida aí? Ou com qual rua? É a rua José Pedro, Zuca, fica na rua José Pedro com a Inajar de Souza. Vamos lá, José Pedro com Inajar de Souza. A gente está perto aí já da Marginal do Tietê ou não? A gente consegue abrir para mostrar isso para as pessoas, a distância disso? Olha, Zuca, fica aproximadamente 6 quilômetros, daqui a pouco eu te dou a informação precisa, mas fica bem no bairro da Cachoeirinha, ou seja, alguns quilômetros ainda da Marginal do Rio Tietê. Para quem conhece aqui a região, é bem na saída realmente da Zona Norte, próximo à Cantareira, ou seja, ao lado do próprio hospital aqui da Cachoeirinha, viu, Zuca? Então vamos lá, eu tô até procurando no mapa aqui, tentando localizar isso. A gente está perto aqui, como é que chama a rua? José Pedro, é isso? É Inajar de Souza com José Pedro. Exatamente, com a José Pedro, fica aqui, eu já calculei, fica exatamente a 5 quilômetros da Marginal do Rio Tietê. Lembrando que o acidente, né, toda essa ocorrência aconteceu justamente nesse sentido, para quem sai aqui do bairro e segue em direção à Marginal do Rio Tietê. E a rua também confirmada aqui, como eu disse, é a rua Daniel Pereira, número 180, foi onde o roubo aconteceu. E aí de lá para cá os criminosos simplesmente saíram batendo em vários carros, desobedecendo a ordem de parada aí das equipes da Polícia Militar, bateram em outros 3 carros, atingiram também uma moto e aí simplesmente jogaram o carro ali para o canteiro e desceram atirando contra a Polícia Militar. Alguns criminosos, inclusive a informação, viu, Zuca, se feriram, eu não sei quantos exatamente eram, mas alguns se feriram aí durante a ocorrência, durante a batida, mas um deles conseguiu mesmo assim descer atirando contra a Polícia Militar. É claro que todas essas informações ainda não são oficiais, mas nós estamos aguardando aí, inclusive, o posicionamento da Polícia Militar, viu, Zuca? Olha uma informação que eu acabei de receber aqui, ó. Primeiro deixa eu só localizar aqui pro pessoal. Vamos lá. Aqui, ó. Pode encher a tela aqui pra gente ver, ó, pra gente localizar. A região é essa daqui, ó. Vamos lá, pode colocar na tela aqui, ó. Tá vendo Inajar de Souza? Aqui, ó. Isso aqui é José Pedro, como é que é? José Pedro Douro, né? Zé Pedro Douro. Tá aqui, ó.
Isso tudo aconteceu nesse ponto aqui, ó. Dá pra ver aí? Tá todo mundo conseguindo ver pelo mapa? Pode encher a tela do mapa pra ficar mais fácil pro pessoal. Pronto. Aí a gente ajuda meu amigo, a gente ajuda a minha amiga, o pessoal que é dessa região pra evitar você ficar preso aí. Então, olha só. Tá aqui, ó. Inajar de Souza com José Pedro Douro, zona norte de São Paulo, região da Cachoeirinha. Você tá vendo ali alguns pontos do comércio, até pra você saber, não tem problema nenhum a gente mostrar, pra você poder se localizar e saber, peraí, tenho que evitar essa parte aí, preciso evitar essa região. Tô fechando um pouquinho a imagem pra você poder localizar. Tá vendo, ó? É isso aqui, ó. Ó, pronto, ó. Aí fica fácil para você conseguir localizar e saber onde esse acidente aconteceu, essa perseguição. Informação importante, urgente aqui. Ó o terminal Cachoeirinha ali do lado. Ah, boa, boa. Aí você arrasou. Aí você, Thiago, arrasou. Aí ficou fácil pra gente localizar. Terminal Cachoeirinha, aí ficou fácil pra gente localizar. Obrigado. Ó, informação importante que eu acabei de receber aqui, Juan. Vê se o pessoal confirma pra você pelo rádio aí, mas a informação que eu recebi da Polícia Militar agora. Este homem que morreu no local e que roubou o carro, ele não teria sido baleado. Ele morreu no acidente. O impacto foi tão grande quando ele tentou fugir, quando ele atingiu aquele relógio, que ele morreu no acidente. É a informação que nós recebemos. Portanto, ele não teria sido baleado. Vê se você recebe a mesma informação aí, Juan. Olha, Zuc, exatamente isso. A Polícia Militar fez o aviso para nós, através da Thalita, da nossa produção, e está confirmado. Realmente não houve a troca de tiros, ele não foi atingido por tiro e simplesmente ele morreu por conta das pancadas fortes nos acidentes que ele causou. E a informação que nós temos é que um criminoso morreu neste acidente e o outro foi socorrido em estado grave, segundo informações agora confirmadas já pela Polícia Militar, viu, Zuc? Opa, peraí, então são 2 criminosos? Pronto, agora eu coloquei exatamente no ponto para você ver, para você saber exatamente onde foi isso. Exatamente o local. Aqui, ó, até marquei para você, vamos lá. Pronto, aqui, ó, peraí, deixa eu fechar aqui que eu tô fazendo uma bagunça na minha tela aqui, mas agora já vai, ó. Pronto, aqui, ó, olha aqui. Pronto, exatamente aqui, tá vendo? É exatamente aqui, ó, José Pedro Douro com a Avenida Inajar de Souza. Exatamente nesse ponto aconteceu essa perseguição. Juan, então temos uma informação nova. Tinham 2 criminosos no carro, então. É isso, né? Olha, Zuc, exatamente isso. 2 criminosos, a Polícia Militar pediu para avisar que realmente não houve aí o disparo de arma de fogo por parte dos policiais. As testemunhas dizem que os criminosos atiraram, às vezes atiraram para cima, a gente não sabe exatamente, mas a polícia confirma agora que os criminosos, um deles morreu por conta da batida, por conta do acidente, e o outro foi socorrido pelos homens do Corpo de Bombeiros em estado grave, provavelmente para o Hospital da Cachoeirinha, que fica muito próximo aqui, inclusive ao lado ali do terminal que você pediu até para mostrar, viu, Zuc? Deixa eu até te perguntar uma coisa, eu vou pedir pra gente levantar essa informação. Aquele homem que estava sendo levado ali na maca, que a gente deduziu que fosse o motoqueiro atingido, será que aquele era o segundo criminoso, Juan? Ou já tinha sido levado o segundo criminoso? Olha, Zuc, a princípio realmente era o motociclista, lembrando foram 4 vítimas neste acidente. Chega agora a informação importante, esses criminosos também roubaram um outro carro, um Renault Logan, e aí eles roubaram esse Peugeot preto depois, ou seja, eles trocaram de carro. Inclusive, a informação que chega aí foi dos relatos dos pedestres que estavam nos pontos de ônibus, que eles estavam utilizando esses carros roubados para roubar as pessoas que aguardavam ônibus em paradas aí de ponto de ônibus. Ou seja, eles roubaram um carro, fizeram alguns assaltos com o veículo e trocaram de carro, provavelmente para não chamar a atenção da Polícia Militar, mas os policiais estão atentos, eles estavam patrulhando aqui a região, já estavam muito espertos e conseguiram perceber essa atitude suspeita, tentaram fazer a parada aí do veículo, desse segundo carro. Foi quando os criminosos simplesmente saíram atropelando, realmente fazendo um strike, como se fosse uma bola de boliche, tentando atravessar a Inajar de Souza com o semáforo fechado na marra. Lembrando, 4 pessoas inocentes, aí, infelizmente, segundo informações iniciais, se feriram nessa ocorrência, viu, Zuc? Então vamos lá, essa informação é muito importante que você nos trouxe. Então eles tinham roubado um outro carro, eles tinham roubado um Renault Logan. Que carro é esse que eles destruíram aí? Eu não consegui identificar esse carro. Aliás, deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu falar com o meu amigo Capitão Marcos Palumbo, do Corpo de Bombeiros, que está na ponta da linha com a gente, sempre nos ajudando a prestar serviço, sempre ajudando você, população de São Paulo. Esse é o trabalho do Corpo de Bombeiros, não apenas na rua salvando a sua vida, não apenas combatendo os incêndios, mas passando informação. Capitão Marcos Palumbo, obrigado por conversar com a equipe da Record TV ao vivo mais uma vez. Um abraço e um bom dia. Bom dia para você também, Zucatelli. Ocorrência grave atendida pela Polícia Militar e também pelas equipes do Corpo de Bombeiros.
Nós tivemos aí no local as nossas viaturas para socorro das vítimas. Foram 4 pessoas, né, que acabaram sendo aí atingidas por esse acidente. Tivemos a informação de uma vítima de 17 anos, ela já foi socorrida, ela não estava gravemente ferida, juntamente com uma vítima de 62 anos, que ela também já foi para o pronto-socorro do Mandaqui pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros. E também tivemos uma vítima mais grave, que ela teve laceração, um ferimento mais grave nas pernas. Ela foi socorrida pela unidade de suporte avançado do Grau para o pronto-socorro da Santa Casa, viu, Zucatelli? Aí agora a gente precisa da parte policial, que ela vai ser apurada aí no local. A gente não tem as devidas informações, os detalhes, né, que você estava contando aí juntamente com o An na programação, mas que as equipes agora do Corpo de Bombeiros já deixaram o local, porque a gente tem o objetivo ali de socorro dessas vítimas. Eu tô impressionado, viu, Palumbo? Obrigado por trazer tantas informações. Eu vou confirmar aqui o que você me falou. Se eu tiver com alguma informação errada, você me ajuda. Então vamos lá. A gente tem, portanto, eu vou primeiro com a informação policial e vou seguir para a informação do Palumbo. O que a gente sabe até agora? A gente sabe até agora que foram 2 criminosos que estavam naquele carro preto, é um Peugeot, agora a gente conseguiu identificar. Eles tinham roubado um outro carro, um Logan, um Renault. Estavam com esses 2 carros assaltando as pessoas nos pontos de ônibus, assaltando os trabalhadores nos pontos de ônibus. Começou uma perseguição policial, na tentativa de furar o farol, porque é sentido centro, então tava tudo parado ali, o pessoal parado no farol. Eles bateram no carro amarelo primeiro, arrancaram até a porta do carro amarelo que você viu, atingiram os outros 2, teriam atingido um motociclista, e aí, na colisão, um deles morreu e o outro foi socorrido. É essa a informação que você tem também até aqui, Palumbo? É isso mesmo, viu, Zucatelli? E a informação, possivelmente, aí do óbito é do infrator. Então isso vai ter que ser apurado ainda, verificação total, as condições que foram feitas ali dessa própria ocorrência. E lógico, né, sempre quando você tem uma situação dessas, a Polícia Militar sempre vai tentar proteger e vai proteger a população. E o infrator ali, ele não vai poder entrar em confronto com a polícia, viu, Zucatelli? Porque com certeza vai se dar mal. Ah, não tenho dúvida disso, viu? Também não tenho. Sou como você também, Palumbo. Também não tenho dúvida disso, não. Vai enfrentar a polícia, vai se dar mal. Vai se dar mal. Agora, olha aqui. Então, vou repetir algumas informações que você me falou, Palumbo, se eu estiver errado. Você tá ligando a televisão agora, a gente tá falando de uma perseguição, um caso gravíssimo na zona norte de São Paulo, uma perseguição policial que terminou com pelo menos 4 feridos. E aí a gente tá conversando ao vivo, muito gentilmente, sempre nos atendendo, o capitão Marcos Palumbo, do Corpo de Bombeiros, meu amigo de muitos anos, me ajuda em muitas coberturas, porque leva informação precisa para a população, ajudando você a ter o seu dia. E ele nos deu a seguinte informação, pelo menos os registros que nós temos, de uma pessoa de 17 anos ferida, outra pessoa de 62, e aí há uma pessoa, que a gente não tem a idade aqui, que teve mais grave. O caso dessa pessoa foi mais grave porque parece que a perna ficou muito machucada. É isso mesmo, Palumbo? É isso aí, Zucatelli. Eu acredito que essa vítima aí, um homem de 34 anos, deva ter sido aí da moto, né? De alguma das motos aí que acabaram sendo atingidas no local. E também o infrator, que a gente não tem ainda detalhes, isso vai precisar parar aí, passar por perícia, verificar todas as condições da ocorrência policial, onde a gente não tem ali informações detalhadas, viu, Zucatelli? Palumbo, antes de eu te liberar, só uma última pergunta, porque eu sempre vou tendo aula com vocês aqui e o meu telespectador, o nosso telespectador, a nossa telespectadora quer aprender. Então a gente, numa situação como essa, a gente informa, a gente presta serviços, mas a gente faz questão também de ensinar. Eu aprendo aqui e eu gosto de dividir isso com as pessoas. O An estava me dizendo que num caso, quando é muito grave como esse, vai uma viatura dos bombeiros e um médico vai junto. É uma viatura diferente, que é capaz de prestar um atendimento no local mais preciso. É assim que funciona, Palumbo? Ah, com certeza, Zucatelli. Nós tivemos agora no local 10 viaturas, né? Elas foram lá ao auto-bomba, porque às vezes a gente acompanha aí uma viatura que tem os equipamentos, aqueles alicates grandes lá para a gente fazer o corte no veículo, o auto-salvamento, a unidade de resgate, que são os furgões. Chegou uma agora aí no local, um furgão um pouquinho menor, aqueles furgões do 193 que a gente conhece, que a gente vê bastante na rua, e a unidade de suporte avançado do Grau, da Secretaria da Saúde, são médicos do resgate, enfermeiros que tem ali também do resgate. Eles conseguem fazer ali um atendimento no local, como se fosse uma UTI ali junto, e a gente tem ali, com certeza,
a vítima, né, que ela consegue ali muitas vezes se recuperar já no local da ocorrência, e isso faz com que a gente tenha aí um ganho muito grande para a população, viu, Zucatelli? Tá perfeito. Olha, esse é Marcos Palumbo, do Corpo de Bombeiros, sempre nos ajudando. É porta-voz do Corpo de Bombeiros. Capitão Palumbo sempre nos ajuda demais. Olha, outra viatura, portanto, do resgate ali. É um trabalho intenso. Você vê os homens do trânsito, o policiamento de trânsito, tentando ajudar a população. Vamos lá. Dica para você importante. Mora na Zona Norte? Evitar agora aí na Jardim de Souza. Palumbo, obrigado pelos esclarecimentos, obrigado pelas informações e, como sempre, parabéns pelo trabalho. A população agradece a vocês. Obrigado, meu amigo. Um abraço, Zucatelli. Bom dia. Obrigado, obrigado. Olha só, tá aí, portanto, informações da Avenida Inajar de Souza. A gente vai seguindo agora, né, Juan? Juan, eu sei que tá me ouvindo ainda. A gente vai conseguindo desenhar melhor essa história e entender o que aconteceu. Perseguição policial. O Juan tem a informação de 2 carros. Isso começou com 2 carros. Eles estavam assaltando as pessoas, não apenas roubando os carros, mas utilizando os veículos para assaltar o trabalhador nos pontos de ônibus. Aí eles trocaram de carro, trocaram de um Renault Logan para esse Peugeot. Ó, essa moça ferida, uma das pessoas feridas, quando ela foi encaminhada para a ambulância. Tá vendo no detalhe? Ó, o momento em que ela foi levada para a ambulância. Fala lá, Juan. É esse desenho que a gente vai tendo, né, meu amigo? Olha, Zuca, exatamente isso. A informação é essa, que eles roubaram um veículo lá na rua Daniel Pereira, que fica aqui a alguns quilômetros desse local. Eles roubaram muitas pessoas nos pontos de ônibus e aí provavelmente trocaram de carro, ou seja, roubaram um segundo veículo, que é esse Peugeot que você falou, e aí continuaram roubando as pessoas nos pontos de ônibus. Só que a Polícia Militar já tinha sido acionada, estavam patrulhando, espertos, atentos a todas essas informações, conseguiram localizar o veículo suspeito e tentaram fazer a abordagem. Foi neste momento que os criminosos saíram acelerando em alta velocidade pela Avenida Inajar de Souza, simplesmente arrastando, batendo em carros, nas motos, deixando aí no total 4 pessoas feridas nessa ocorrência, além, é claro, do transtorno no trânsito aqui na região da Inajar de Souza, para quem segue lembrando, em direção à marginal do Rio Tietê, viu, Zuca? Vou aproveitar e colocar na linha agora a Capitão Aline, porta-voz da Polícia Militar. Polícia Militar também fez um trabalho incrível nessa ocorrência, incrível, parabéns à Polícia Militar. E eu ajudo agora o meu amigo telespectador, a minha amiga telespectadora, levando informação. Capitão, obrigado por conversar com a Record TV, obrigado por conversar com o Balanço Geral ao vivo. Bom dia. Bom dia. A Polícia Militar agradece a abertura para esclarecimento dessa ocorrência, agora na Inajar de Souza, uma ocorrência de roubo, Zucatelli, na região da Brasilândia, na rua Daniel Pereira, como vocês já contaram. Esse veículo Peugeot foi roubado de uma família, uma mãe e uma criança, Zucatelli. E a equipe policial, no atendimento da ocorrência, visualizou o veículo passando novamente pela via. Nesse momento, eles já haviam abandonado a mãe e a criança no bairro Elisa Maria. Então, os 2 criminosos já no veículo roubado passaram novamente pela via onde eles haviam praticado o crime. Nesse momento, a equipe passou a irradiar a rede rádio o destino que o veículo tomava. E na Inajar de Souza tivemos aí, né, o acidente envolvendo mais 3 carros e uma moto. Um dos criminosos acabou falecendo decorrente do acidente, da colisão, e um segundo criminoso foi socorrido, Zucatelli. Lá, capitão, eu vou recapitular aqui para ver se eu fui anotando enquanto a senhora ia falando, só para não perder. Então, olha como é importante a gente falar com quem está acompanhando o caso. Olha o que a Capitão Aline nos passa aqui. Então, esse veículo preto, esse Peugeot, foi roubado e não foi, como o tinha nos informado, não foi furto não, foi assalto mesmo. E levou inicialmente a mãe e uma criança dentro do carro. Tá certo, capitão? Depois que eles liberaram a mãe e a criança. Exatamente. Na rua Daniel Pereira, eles abordaram o veículo quando saía da residência. Dentro do veículo aí estaria a mãe e a criança. Eles chegaram a levar as vítimas, né, no interior do veículo e abandonaram a mãe e a criança sem ferimentos no Elisa Maria. Surpreendentemente, eles retornaram à via. As investigações encaminham para eles terem voltado ali, que eles teriam deixado um veículo Logan, também roubado na via, possivelmente voltaram para buscar esse carro. Foi no momento que a equipe policial visualizou o carro e iniciou o acompanhamento, Zucatelli. Olha só, perfeito. Olha como vai ficando claro isso. Então eles roubaram essa família, a mãe e a criança, aí eles abandonaram. Quando eles abandonaram a mãe e a criança acionaram a polícia nesse momento, capitão?
Exatamente. A Polícia Militar foi acionada para o roubo do veículo Peugeot e no atendimento da ocorrência, já na rua que ocorreu o crime, se depararam novamente com o veículo, Zucatelli. Olha só, e aí eles começaram, aí começou a perseguição e eles tentaram passar, eles atingiram, olha como a gente vai tendo a informação atualizada, 6 carros e uma moto, capitão. São 3 carros, como nós podemos acompanhar. Perdão. 3 carros. 3 carros e uma moto. Isso, 3 carros e uma moto. Nós estamos até acompanhando as suas imagens. Tá. São esses 2 veículos pratas e o Palio amarelo e uma motocicleta nesse cruzamento aí da Inajar de Souza. Não, e aí ele tentou subir no canteiro, né, capitão? A gente consegue ver na imagem aqui que depois de atingir, provavelmente o Palio foi o primeiro atingido. O impacto foi tão forte que o carro virou, né, capitão? O que nós estamos apurando é se o farol ainda estava fechado. Mas, de fato, ele colidiu com a traseira dos veículos. E, na tentativa de fuga, tentou, inclusive, aí passar pelo canteiro. Quando aconteceu o impacto com a placa de publicidade, que levou aí, né, os ferimentos, a gravidade do ferimento, que acabou vitimando aí um dos criminosos. E aí eles estavam voltando, provavelmente, para buscar esse outro veículo roubado, que era o Logan. E aí a gente tem uma informação, capitão, que eu não sei se está correta, que foi uma informação que a gente recebeu, que eles estariam usando, antes de assaltar essa família, antes de levar embora esse carro, eles estariam assaltando pessoas nos pontos de ônibus. A senhora recebeu essa informação também? Nós estamos com as equipes no local do acidente e algumas pessoas estão procurando as equipes policiais, informando serem vítimas de roubo nos pontos de ônibus. Isso vai ser verificado. Dentro do veículo havia alguns pertences, bolsas, que podem ser de fato relacionadas a esses roubos que eles teriam cometido na utilização desses veículos roubados. Ó, eu vou pedir para a nossa equipe só registrar aqui que nós estamos conversando com a capitão Aline. Pode colocar aqui o texto, porque ela gentilmente está trazendo informação a você, telespectador. Pode colocar o nome da capitão Aline aí, por favor, para a gente reforçar isso e agradecer a Polícia Militar. Porque isso é prestação de serviços. Isso que a Polícia Militar faz, além de enfrentar o bandido, além de... Aliás, viu, capitão, a gente tem mostrado cada imagem bonita do pessoal da PM salvando bebê engasgado aqui, fazendo parto em carro. Parabéns pelo treinamento de vocês, viu, capitão? A gente tem mostrado umas imagens emocionantes aqui, viu? Obrigada, Zucatelli. A Polícia Militar trabalha em prol da sociedade paulista. Então, desde a ocorrência criminal, da prevenção da ocorrência criminal, até o salvamento de vidas, é um trabalho que nos orgulha muito. É o trabalho da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E a gente só tem que aplaudir e agradecer. Olha, você está ligando a televisão agora, você está vendo uma perseguição, um caso gravíssimo que aconteceu na Zona Norte de São Paulo. Nós estamos ao vivo com a capitão Aline, porta-voz da Polícia Militar, gentilmente informando você sobre este grave, já virou um grave acidente, mas que começou com uma perseguição policial. Bandidos renderam mãe e uma criança, roubaram o carro, fugiram, abandonaram a mãe e a criança e voltaram pela mesma via por onde eles tinham passado. Só que a polícia já estava acionada e aí começou uma perseguição. Os bandidos, na tentativa de fugir, colidiram com 3 carros e uma motocicleta e acabaram subindo na tentativa de passar pelo farol que estava fechado, subiram no canteiro central e atingiram esse relógio lá, essa placa de publicidade, e um deles morreu. O outro foi socorrido, capitão? O outro foi socorrido, Zucatelli. Está sendo socorrido pelas equipes do Corpo de Bombeiro, assim como as pessoas que estavam nos veículos e o motociclista também foram atendidos pelas equipes de resgate. Não tem ferimentos de gravidade nas pessoas que estavam ali nos veículos. É esse criminoso que foi socorrido que apresenta ferimentos mais graves. Tá perfeito. Capitão Aline, porta-voz da Polícia Militar, obrigado pelas informações. Nosso repórter Marcos Leandro está no local do acidente já e tem mais informações direto do local desta perseguição. Vai lá, meu amigo Marcos Leandro. Que estrago, hein, meu parceiro? Exatamente, viu, Zucatelli? É isso, a gente acabou de chegar aqui a esse local do acidente, realmente é uma movimentação muito grande por parte da polícia, CET, o trânsito não está interditado, digamos, no sentido centro de São Paulo. Aqui pessoas fazendo o registro, né? A gente vai passando por aqui. Ali o ponto, viu, Zuca? Chega aqui, por favor, Gilberto. Olha só o carro aqui. Olha a situação do carro que foi tomado de assalto pelos bandidos, né? Um bandido morreu assim que assim que bateu esse carro. Veja só ali os airbags deflagrados. Veja o grau de destruição desse carro. Essa área aqui desse canteiro central está interditada, viu, Zuca?
Veja só a situação. Esse carro foi roubado de uma mãe que estava com um filho, né? Um carro roubado de uma família. Veja só os outros carros atingidos, né? Os outros carros atingidos aqui no momento em que os bandidos tentavam furar esse sinal. Eles fizeram, como você disse, né, anteriormente, um strike. Aqui os carros que foram atingidos. Aqui também tem uma moto. Um motociclista acabou se envolvendo também nesse acidente. Veja só ali a situação, viu, Zuca? A gente vai chegando por aqui, olha. O carro amarelo, que foi atingido pelo carro dos bandidos em cheio, né? Esse carro estava parado no sinal de trânsito, no semáforo. Veja só a situação, completamente destruído. Marcos Leandro, olha a porta, Marcos ficaram Leandro. feridas. Olha a porta no canteiro central, Exato, meu amigo. olha só a situação. Olha isso, olha isso. Traseira, olha só. Chega aqui, Gilberto, mostra pra gente ali a porta, realmente acabou sendo arrancada. Essa porta foi arrancada na hora do resgate, né? No momento do resgate a gente vê aqui, inclusive, o sinal do alicate hidráulico dos bombeiros, né? Para fazer a remoção dessa porta e aí sim retirar o ocupante, né, desse carro. A gente não sabe precisar a quantidade de pessoas que estavam aqui, mas pelo menos o motorista foi retirado daqui. A gente tem ali até a identidade dele. Parece que estava indo trabalhar, o carro de um trabalhador, viu? O Severino José, um carro de um trabalhador, viu, Zucatelli? Completamente destruído, carro que foi atingido no momento que estava parado no semáforo. Aí a gente tem um outro carro aqui também, realmente um cenário de destruição muito complicado, inclusive, aqui, viu, Zuca? A gente chegar, olha só. Cena de guerra, só, Marcos esse Leandro. outro carro também atingido. Também o cenário Cena de guerra, realmente também atingido no momento em que os bandidos tentavam, né, furar esse sinal. Veja só, aqui um engavetamento, né, porque bateu lá atrás, olha, e esse carro aqui acabou atingindo o que estava na frente. Então é o seguinte, Zuca, vamos tentar fazer aqui, remontar o cenário, remontar essa batida. Vai lá. Sentido centro de São Paulo, a gente tem esse carro aqui, o amarelo, né? O que foi atingido em cheio, atingido primeiro pelo carro dos bandidos. Veja só a situação dele. O motorista foi levado para o hospital, a gente não sabe o estado de saúde dele. Então, olha só, à esquerda a gente tem esse outro carro que também foi atingido, né? Com menor força, se assim a gente pode dizer. Cuidado, foi empurrando tudo, foram empurrando tudo. Aqui. Um empurrando tudo. É. E o que aconteceu? Na sequência, esse carro dos bandidos, esse carro que está ali na esquerda, veja só, Zuca, eu vou voltar com você e depois ele foi parar ali no canteiro central. O Marcos Leandro, enquanto você vai se mexendo aí, enquanto você vai arrumando uma posição aqui, eu ainda não sei aonde estava a moto que foi atingida. Eu acho que a moto estava do canto direito, estava no canto esquerdo, perdão, gente, do lado esquerdo. Portanto, mais próximo aqui, mais pertinho do meio-fio, mais pertinho aqui do canteiro central. Porque parece, a informação, a gente já conversou ao vivo aqui com a Capitão Aline, porta-voz da Polícia Militar, a gente conversou com o Capitão Marcos Palumbo, porta-voz do Corpo de Bombeiros, e parece que o ocupante dessa motocicleta é que teve a perna muito ferida. Eu acho que até, se eu usar o termo errado, por favor, você depois me corrija, ele falou, acho que foi dilacerada mesmo, abriu muito a perna desse motociclista que estava parado ali, também estava parado no farol. Marcos Leandro, a situação era essa, as pessoas estavam paradas num cruzamento, indo para o trabalho, quando de repente vem um criminoso alucinado, atingindo todos os carros e subindo com o carro roubado no canteiro central. Isso depois de render mãe a uma criança, gente. Exatamente. Veja só a situação, Zuca. Exatamente, Zuca, isso que aconteceu. O carro bateu nesse relógio, né? No canteiro central. Olha só a situação que a gente está pegando agora por outro ângulo a imagem desse carro que foi com a frente completamente destruída. O carro roubado pelos criminosos, né? E aqui a gente vê uma movimentação também grande, né? Além da polícia, enfim, o Corpo de Bombeiros já fez o trabalho dele, mas também da CETI e de pessoas, né? Muitos curiosos acompanhando aqui o trabalho da polícia. Daqui a pouquinho teremos também a presença da perícia aqui, viu, Zucatelli? Muitas crianças por aqui. E agora por outro ângulo, olha, a gente vai andando, vai tentar pegar aqui um outro trecho. E é isso realmente, viu, Zuca? Marcos Leandro. Os carros foram atingidos e o carro, o Peugeot,
o carro preto, né? O carro da mãe, desculpa, Zuca, estava tão rápido, a velocidade era tão alta que ele praticamente passou por cima, né? Do carro amarelo e foi parar no canteiro central e destruiu toda a frente, e é isso que a gente está vendo, Zuca. Não, e olha só, eu tô com a imagem dividida, Marcos Leandro, eu vou conversando com o comandante Juan, eu vou pedir para você tentar conversar com alguma pessoa aí, ver se alguém presenciou isso, se alguém viu o momento do impacto, eu vou pedir para você perguntar para essa turma pra turma que está assistindo aí, né? Os curiosos, para ver se os curiosos viram alguma coisa no momento do acidente. Enquanto isso, deixa eu falar com o Juan aqui, porque a gente está vendo a imagem do alto paralelamente à informação do Marcos Leandro. Você repara uma coisa, quer ver? Abre um pouquinho a imagem, pedir pro Thiago abrir um pouco a imagem. Pode abrir um pouco, Thiagão? Abre um pouco a imagem, porque tem uma faixa de pedestres ali. Quando esse sujeito aí, ó, aí, pode parar. Ó, tá vendo? Olha a faixa de pedestres. Imagina que podia ter um pedestre aí. Não é só os carros, não são apenas os carros que ele atingiu, a moto que ele atingiu. Podia ter gente esperando para atravessar a rua. Concorda? Tem ponto de ônibus ali do outro lado. Então podia ter gente aí exatamente nesse local onde ele subiu. Ele poderia ter tirado outras vidas aí, além da própria vida, não é, Juan? Olha, Zuca, com certeza, lembrando que a Avenida Inajar de Souza é como se fosse uma marginal do Rio Tietê aqui da Zona Norte de São Paulo. Ela é muito grande, ela é extensa, vai desde a Serra da Cantareira até a marginal do Rio Tietê, ou seja, quase aí 10 quilômetros de extensão. É uma via muito movimentada. Para você ter uma ideia, neste horário principalmente, tem muita gente indo para o trabalho, saindo dos hospitais aqui. Tem os hospitais na região aqui da Cachoeirinha, tem a maternidade que fica ali na frente. Então, realmente, você tem razão, é uma região muito movimentada. A gente percebe isso só pelo número de curiosos que estão aí no local. Dá para ter uma noção da extensão aí da via e também de como muitas pessoas passam por aqui. Então, com certeza, imagina só o susto, de repente, ali quem estava atravessando, como você disse, a faixa de pedestres e vê um carro aí simplesmente arrastando os outros, passando por cima praticamente de uma motocicleta e depois jogando para o canteiro central. E aí só pararam realmente porque tem aquele relógio ali e aí não teve jeito, não conseguiram passar. Lembrando que um dos criminosos morreu no local por conta da pancada forte e o outro ficou em estado grave e foi socorrido pelos homens do Corpo de Bombeiros, viu, Zuca? Deixa eu ver se o Marcos Leandro encontrou algum curioso ali, alguém que presenciou essa situação. Encontrou aí, Marcos Leandro? Beleza, valeu, obrigado. A gente está perguntando aqui algumas pessoas, inclusive o rapaz aqui da mecânica disse, viu, Zucatelli, que acabou de abrir o estabelecimento dele, mas as pessoas, muitas ouviram o barulho, né, e vieram correndo para cá para ver o que tinha acontecido, né? Chegar perto aqui do senhor aqui do Marcelo. Vocês viram o momento da batida? Ouviu o barulho da colisão? Ela não mora aqui, a senhora não mora. Eu estou procurando aqui realmente algumas testemunhas, viu? Alguém que tenha visto o momento dessa batida, né? Desse grave acidente provocado depois dessa perseguição, né? Que envolveu aí criminosos, um criminoso morto e um levado para o hospital em estado grave, viu, Zucatelli? Eu vou continuar circulando por aqui, nesse local do acidente aqui na Inajar de Souza, na Zona Norte de São Paulo, e já eu volto contigo, tá combinado? Tá combinado. Eu vou voltar a falar então daqui a pouquinho com o Marcos Leandro e também com o comandante Hamilton. Juan, vamos ficar por aí porque eu tenho certeza que a gente vai ter outras informações ainda sobre este gravíssimo acidente. Informação urgente para você então, ligou a televisão agora, acabou de chegar aqui ao Balanço Geral, a gente te deseja um bom dia, são 8 horas e 10 minutos, dizendo para você, evite agora a Avenida Inajar de Souza, o trânsito tá liberado, tá passando, são um pedacinho ali da Inajar, só que tá interditado, mas é uma situação complicada. O melhor é não passar por lá agora, porque ainda vai ter chegada da perícia, a tendência é o trânsito ficar um pouco mais complicado por lá. Então, se você puder evitar, você que está saindo para trabalhar, saindo da Zona Norte, é melhor evitar. Para a gente resumir de tudo que a gente apurou destas entrevistas que fizemos durante a manhã, as informações que apuramos e agradecendo a participação do capitão Marcos Palumbo, do Corpo de Bombeiros, e da capitão Aline, da Polícia Militar, que nos trouxeram todas as informações. Esse carro preto, bem ali no meio do seu vídeo, foi o carro roubado, com uma mãe e uma criança dentro. Os bandidos já tinham roubado um outro carro, um Renault Logan, eles tinham roubado um Renault Logan, presta atenção. E aí eles saíram do Logan, renderam mãe e criança e saíram em disparada, com a mãe e a criança dentro do carro. Com a mãe e a criança dentro do carro. Isso aconteceu na Brasilândia, Zona Norte de São Paulo. Abandonaram a mãe e a criança, só para você entender, abandonaram a mãe e a criança e voltaram para a Avenida Inajar de Souza. E aí a Polícia Militar
acredita, pela experiência, que eles estavam indo buscar o outro carro roubado, o Logan. E aí é uma outra informação, que antes de roubar este Peugeot preto do acidente, o Peugeot preto onde morreu um dos criminosos, eles estavam utilizando o Logan, o outro carro, também roubado, para assaltar as pessoas nos pontos de ônibus. E aí agora as pessoas estão procurando a polícia, olha, me assaltaram no ponto de ônibus. Então agora a polícia recolheu os objetos que estavam dentro do veículo para ver se são os objetos que foram roubados destas pessoas dentro do ponto de ônibus. Olha quanta informação você está recebendo aí, meu amigo, minha amiga. É porque como a Record chega primeiro, a Record fica sabendo de tudo, é nosso compromisso. A gente tem uma obrigação com você. A obrigação é chegar primeiro, para a gente apurar todas as informações. Então, pois bem, aí os criminosos voltaram para Inajara de Souza. Mas aquela mãe que teve o carro roubado, que teve esse carro preto roubado, já tinha avisado a polícia. Olha, acabaram de me roubar, tô com meu filho, tô em segurança, mas levaram o nosso carro. A polícia passou no rádio a informação e começou uma perseguição. Encontrou os bandidos na mesma avenida Inajara de Souza. Eles voltaram. Começou uma perseguição policial. Eles chegaram nesse ponto, em direção à Marginal do Tietê, e o farol estava fechado. Não tiveram dúvida. Eles bateram naquele carro amarelo, a gente vai abrir a imagem de novo, que é um Palio, foi a colisão mais forte, o carro até virou, olha só, olha como ficou o carro. Bateram nesse carro amarelo, que acabou empurrando os outros dois, os veículos prata, eles bateram nesse carro, a vítima que estava nesse carro acabou ficando presa nas ferragens, olha no detalhe, o Marcos Leandro mostrou, eles tiveram que usar, os bombeiros usaram a ferramenta para poder abrir o carro, abriram o carro. Olha lá, o Marcos Leandro foi o primeiro repórter a chegar, como sempre, né? Eu reforço aqui, você fala, Zucca, você sempre fala isso. Eu falo porque é o nosso compromisso com você. Se a gente está na rua, se a gente tem tantos repórteres, se a gente tem informação ao vivo, a nossa obrigação é mostrar primeiro para você. Fala, Marcos Leandro. Tem o SBT. O SBT pegou, você tá me ouvindo? Alô? O SBT pegou uma menina... O Marcos Leandro tá conversando comigo aqui porque as outras equipes já estão lá também. Agora chegou todo mundo. É assim mesmo, é normal. O pessoal assiste a Record e depois vai pro lugar. É normal, não tem problema, tá? Então vamos lá. Olha só, então eu vou recapitulando, daqui a pouco eu falo de novo com o Marcos Leandro. Daqui a pouco eu falo de novo com... Jornalismo ao vivo é assim, não tem problema, a gente não liga não, tá? É desse jeito. Deixa eu falar sério aqui, vamos lá. Ó, e aí o que aconteceu? Este veículo preto, na tentativa de fuga, subiu no canteiro central. Subiu no canteiro central, depois de atingir os veículos, mas não conseguiu passagem. E aí atingiu, a placa de publicidade, o relógio. Um dos criminosos, aí, morreu já na colisão. E o outro foi socorrido. Qual foi a primeira informação que nós recebemos? Primeira informação. Houve troca de tiros. Não houve troca de tiros. Porque o bandido já morreu no acidente. Já morreu com o impacto da colisão. Ele morreu aí no local. E o outro criminoso foi socorrido. Não sei o estado de saúde desse outro criminoso. O que eu sei é que a gente tem informação aqui de 3 pessoas, informações mais precisas, de acordo com o capitão Marcos Palumbo do Corpo de Bombeiros. Eu tenho informação de uma pessoa de 34 anos, que seria o ferido mais grave, que teve a perna dilacerada, cortada, aberta, né? Eu não vou usar o termo certo aqui, deixo o termo mais correto para o pessoal dos bombeiros, para os médicos, mas teve a perna, o ferimento mais grave, que provavelmente foi o motociclista, porque eles atingiram 3 carros e uma moto, provavelmente foi o motociclista, e a gente até mostrou o momento do socorro desse motociclista, o momento que ele recebia os atendimentos e foi levado pela unidade do Corpo de Bombeiros. E aí a gente teve ainda um rapaz de 17 anos e um senhor de 62 anos. Esses são 3 dos 4 feridos, além do bandido, porque tem um segundo bandido que também se feriu, que era o passageiro do carro. Fala, Marcos Leandro, agora sim. Agora sim, Zucatelli, eu tenho uma testemunha, né? Acompanhou o momento desse acidente, depois dessa perseguição. Qual que é o seu nome? Gabriele. Gabriele, como que foi o momento, a correria? O que você viu? O que você pode falar pra gente? Estamos ao vivo aqui na TV Record. Foi assustador, né? Porque eles veio de lá, já batendo nos 3 carros. Assim que bateu, já bateu aqui. Eu tava atravessando com a minha filha de 8 meses. Atravessando a Avenida Inajara de Souza no momento do acidente? Sim, com a minha filha de 8 meses. Qual que foi a sua reação? Fiquei em pânico, né? Me tremi toda. Poderia ter sido eu a vítima também. Qual que era a sua distância do acidente? Você estava em qual ponto aqui? A 20, 30 metros do ponto? Do outro lado da calçada. Do outro lado da calçada, ou seja, a gente contando aqui 10 metros? Sim, 10 metros. Poderia ter pegado eu. Foi coisa de momento. Eu ia atravessar aqui.
E as pessoas, no caso, os bandidos na hora, eles saíram correndo? O que você viu de movimentação nesse sentido das pessoas que estavam, né, dos criminosos que estavam nesse carro preto? Nenhum momento eles saíram correndo, os policiais que tirou ele do carro. Então eles tiveram que ser socorridos pela polícia. Sim, já tinha... Eles tirou, já mandou já deitar no chão. Ele estava... Tinha um vivo ainda, pelo que eu estava vendo. Só que eu não fiquei muito, fui com a creche com a minha filha. Os outros carros atingidos, as Marcos pessoas, Leandro. as vítimas, saíram do carro? Pois não, Zucatelli? Pergunta pra ela uma coisa, Marcos Leandro, eu fiquei numa dúvida. Se ela lembra disso, se o que foi retirado do carro pelos policiais foi o passageiro ou o motorista, porque um deles já morreu no acidente, mas talvez seja o passageiro, porque às vezes o motorista, como tá no volante, consegue se segurar melhor. Se ela lembra qual foi tirado do carro. Quem foi retirado do carro, desse carro preto, o passageiro ou o motorista? Motorista. O motorista foi retirado. Sim, foi o motorista. O motorista, então, que teria morrido, é isso? Foi o que eu fiquei sabendo. Foi ele que morreu. Tinha 16 anos. E no momento, muitas pessoas pararam para tentar socorrer. Como é que foi isso? A polícia chegou rápido? Não, ninguém nem se envolveu. A polícia já chegou, já fechando a rua inteira para socorrer o rapaz. Então foi um susto grande então que você teve. Foi um... Agora tá mais tranquila? Ela Agora sempre eu tô, atravessa né? aí nesse local? Tô bem agora. Sabendo que minha filha tá tranquila agora, é o que importa, né? Você sempre atravessa, você sempre passa por aqui, por esse cruzamento? Sempre passo, minha avó mora logo ali em cima. Eu sempre passo por aqui, de manhã, tarde e noite. Sempre tô passando por aqui. No momento você chegou a desconfiar de alguma coisa que era um ato criminoso? Você passou algo nesse sentido pela sua cabeça ou não? Na hora deu pra ver que era perseguição, né? Que A polícia já chegou na sequência? É, já tava atrás já. Ele bateu, a polícia já chegou. Foi coisa de 5 minutos. Muito obrigado, viu, pelo depoimento, pela entrevista aqui na Record TV. Zucatelli, eu volto com você, Zuca. Obrigado, Marcos Leandro. Tá aí, portanto, cobertura especial. Foi uma perseguição policial e a gente deu uma atenção especial neste caso, porque foram vários veículos envolvidos. Há um criminoso morto, outro criminoso ferido, além de outras 3 pessoas feridas. Tá aí o registro, portanto, para você. 3 vítimas que não tinham nada a ver com a história.